Pois é o combustível mais caro, a energia mais cara, a alimentação mais cara, isso tudo aí também provocado pelo aumento de impostos. E a reforma tributária, esta alta carga tributária que existe não só em Mato Grosso, mas em todo o Brasil, é um dos assuntos agora da nossa entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia com o presidente da Federação das Indústrias, Gustavo de Oliveira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os telespectadores. Presidente, de forma conceitual, o que é que os empresários defendem para essa reforma tributária aí anunciada pelo governo federal? Bom, Lúcio, é claro que quando a gente olha para o país tem muitos problemas para ser competitivo a nível mundial, né? Não é só tributo. Nossa logística é ineficiente, o custo do trabalhador aqui é muito alto para o empresário. Para que a gente tenha ideia, no Brasil, de cada R$100 de custo de um funcionário para uma empresa, esse mesmo funcionário só leva R$45 para casa. Na média dos países mais competitivos do mundo, países europeus, que têm estrutura de previdência, que têm estrutura de saúde pública, esse número é muito maior. Ele leva de R$65 a R$70 dos 100 para casa. Então, é uma série de agendas de ineficiência do país que custam muito a todos nós brasileiros. Quanto custam? O Movimento Brasil Competitivo fez a conta com uma metodologia inédita no Brasil e o custo Brasil foi calculado num PIB de 7 trilhões de reais. Nós temos de desperdício desse custo Brasil R$1,5 trilhão de reais por ano. Isso quer dizer que praticamente a gente joga fora todo ano 1/4 do nosso PIB em ineficiência. O que a gente precisa fazer? Reformas. Reforma tributária para melhorar a qualidade e de reduzir a carga tributária. A reforma administrativa do Estado para melhorar a eficiência do gasto e tantas outras que vão fazer esse país ser mais competitivo. Mas nessa reforma tributária é possível sonhar, não seria utópico acreditar em redução da carga tributária? Bom, será que isso vai ser possível? A redução só vem, e é muito importante que a gente debata isso, se ela for acompanhada de uma agenda de aumento da eficiência no setor público, né? A gente vê muitas áreas de governo, muitas áreas no país, onde o problema não é a falta de recurso, é a má gestão do recurso que lá existe para aquela área. Então, são duas agendas que têm que andar em paralelo. A agenda da reforma tributária, para simplificar, para ficar mais fácil, o custo de se apurar impostos no Brasil para uma empresa, empresas que operam recolhendo 10, 15 impostos diferentes. É muito alto, além da carga ser alta. E aí a agenda de reorganização do Estado, que a gente não quer defender, que haja demissão em massa de servidor público, extinção de estruturas estatais, nada disso. Mas um foco muito grande em eficiência e desburocratização. Afinal, todos nós que dependemos do poder público, a gente sabe quão burocrático é se relacionar com o poder público no dia a dia. Agora, o problema na reforma administrativa, o governo já está ameaçando, né? O governo federal ameaçando recuar na reforma administrativa, porque fez a reforma da Previdência, acha que o país já está avançando e recua, né? Titubeia na reforma administrativa, porque é preciso reduzir o tamanho da máquina, né? Talvez, Lúcio, aumentar a eficiência seja a resposta para isso. É claro que o servidor que fez o concurso público, que foi contratado com algumas regras, ele não pode ter o seu direito, aquele contrato que ele tem com o Estado, rasgado da noite para o dia. Então, é necessário que se aproveite essa massa grande de servidores públicos que hoje existe, com novas ferramentas de tecnologia, que ampliem o poder do trabalho dele, aumentando a eficiência em áreas como saúde, educação, segurança. O emprego de tecnologia na área de segurança, por exemplo, se mostrou a melhor estratégia em diversos países do mundo. Quer dizer, o profissional da segurança, o policial, dotado de inteligência, ele consegue render mais. Isso é muito melhor do que ter que contratar mais gente para fazer o mesmo trabalho e continuar com a produtividade baixa. Mesma coisa acontece no setor privado. Não quero só colocar a culpa no governo. O setor privado brasileiro ficou ineficiente ao longo do tempo. Notoriamente, nesses anos de crise, o empresário brasileiro investiu pouco em tecnologia, investiu pouco em qualificação do seu profissional, e a gente precisa retomar essa agenda dos dois lados, do setor público, mas também do setor privado. O custo das empresas brasileiras é muito alto, e quanto mais o país se abrir, mais se internacionalizar, mais elas vão sofrer, porque são ineficientes. Agora há pouco a gente acompanhava numa reportagem os trabalhadores, né?
o cidadão aí reclamando do alto custo da energia elétrica. E essa também é uma cobrança dos empresários, né? De reduzir os impostos aí da energia. Sim. Mato Grosso é um estado produtor e exportador de energia elétrica. Nós produzimos aqui energia elétrica, principalmente energia hidrelétrica, mas temos possibilidade de outras matrizes, a solar, né, a fotovoltaica, a energia a partir de biomassa. Temos muita biomassa no estado, né, que pode ser usada para gerar energia. Então, gerar energia mais barata, não só para as indústrias, para elas serem mais competitivas, mas também para o consumidor final. Tudo isso faz parte de uma estratégia de Estado. Melhorar o nosso custo logístico, melhorar a nossa produtividade, melhorar os custos de operação no Brasil e especialmente aqui em Mato Grosso. Veja você, vamos falar da área de logística. Nós temos aí 3 projetos ferroviários que podem andar muito no estado. A Norte Sul, chegando até Nova Mutum, a FICO, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, e a Ferrogrão, que sai para o norte. Além disso, a hidrovia de Cáceres ali, Paraguai e Paraná, nos integrando a um mercado importante e com a saída muito mais barata para o Atlântico. Reduzir esse custo logístico, Lúcio, é deixar mais dinheiro aqui em Mato Grosso para os mato-grossenses. Porque quando a gente tem ineficiência logística, esse dinheiro fica nos portos, fica nos transportadores e não fica para ninguém, ele é consumido na forma de ineficiência. Falando mais especificamente sobre Mato Grosso, qual a expectativa aí para esse ano de 2020? O que fazer aí para atrair novos investimentos para o Estado, diante desses problemas aí que o senhor acabou de colocar? Bom, primeiro, algumas tendências mundiais são claras, né? O mundo quer cada vez mais comida produzida de maneira sustentável. E aí não é só carne, que Mato Grosso tem muito a oferecer, carne de boi, de frango, de peixe, mas também proteína vegetal. A gente viu na cerimônia do Oscar, o ator que ganhou o Oscar comendo um hambúrguer vegano com a namorada para comemorar, protestando contra a carne animal. Olha, Mato Grosso tem condição de fornecer proteína vegetal, hambúrguer de soja, né? E proteína animal para quem quiser. Algumas agendas, como a bioenergia, né? Produzir biocombustíveis, produzir energia elétrica de maneira sustentável, o Estado já tem total aderência a isso. A gente precisa de melhor logística para escoar a nossa produção. Vamos pegar o exemplo aí do etanol. A produção de etanol no Estado vai mais que dobrar nos próximos anos. Não dá para ficar escoando uma produção mais de 4 bilhões de metros cúbicos por rodovia, por caminhão. Precisa de ferrovia e precisa, se possível, de um etanol duto. Do mesmo jeito tem o gasoduto, que traz o gás lá da Bolívia, um etanol duto que leve o nosso etanol por Goiás até o interior de Minas Gerais e dali conectar com os portos brasileiros para a gente exportar esse etanol. Nós vimos aí o presidente teve em agenda na Índia, que tem apetite por biocombustível, a Europa quer comprar nossa carne, diversos países do mundo querem comprar produtos industrializados aqui com alto valor agregado. Essa agenda de país tem que ser de todos nós. Agora, essa produção sustentável também é uma cobrança que se faz pelo menos no mercado externo. E uma outra reclamação aqui do setor empresarial sobre a questão aí de incentivos, né? E aí o seguinte, aí nós temos aqui milhões e milhões de reais incentivando agrotóxicos. Isso não pode dificultar alguma coisa para esse mercado externo? Um país, para ser competitivo, Lúcio, ou ele encara a agenda da competitividade, melhora sua infraestrutura, capacita seus trabalhadores, investe em tecnologia, ou ele vai ficar para sempre tendo que compensar essa falta de competitividade com incentivos. Acho que a história do poder público, poder bancar esses incentivos no país, ela vem acabando ao longo do tempo. Então a gente precisa primeiro atrair incentivos, atrair investimentos que façam com que o país seja mais competitivo. Isso reduz a nossa necessidade de incentivos. Agora, com alguns cenários, a gente começou falando um pouco da reforma tributária nacional. A gente não pode esquecer, no contexto de uma reforma tributária nacional, que Mato Grosso, e principalmente os estados de Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles precisam ainda desenvolver muito a sua infraestrutura, os seus trabalhadores, as suas indústrias. Já Sul e Sudeste têm uma condição de desenvolvimento já estabelecida. Tem ferrovias, tem portos, tem diversas alternativas logísticas. Então é necessário também nessa reforma tributária, Lúcio, garantir que a gente tenha mais recursos para desenvolver Norte, Nordeste e Centro-Oeste e deixar o Sudeste competitivo como uma plataforma mundial. Esse é o grande desafio de fechar essa conta da reforma. Mas e o que fazer com a correlação política de forças?
O grande problema é que às vezes se Então, resolve a o equação norte, o política. nordeste e o centro-oeste precisa mais do que o sul e o sudeste. O grande Tem uma problema equação aí, não tem? é que às vezes se resolve a equação política e a equação privada do investimento fica de fora. Aí o investidor ele corre do país. Nós precisamos fazer agendas de país que sejam atrativas aos investimentos, tanto de empresas brasileiras quanto de empresas estrangeiras. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e vamos desenvolver esse país, é isso que nós precisamos.